quero pensar com vocês então hoje sobre esse texto de Abacuque. Na realidade ele é visto, eu vejo como um salmo de Abacuque. Ele também é visto por alguns teólogos, por alguns rabinos, como um salmo de Abacuque. Agora, Abacuque é um dos homens de Deus que passaram pela história sem deixar biografia. Abacuque, ele não deixou dados históricos, não há maiores informações sobre ele em nenhum outro lugar da Bíblia ou no próprio livro a qual é atribuído a ele a autoria. Nós não encontramos absolutamente nada sobre esse homem em qualquer outro livro da Bíblia. Até o significado do seu nome ele é incerto, porque Abacuque ele pode significar apenas abraço, mas também Abacuque pode significar abraçador ou abraço amoroso. Mas existe uma forma maior, mais estendida do seu nome, mais aprofundada, que diz o seguinte, que Abacuque significa aquele que abraça o seu povo na hora da dor e do desespero. Parece um bom pastor esse homem, né? Então Abacuque é aquele que abraça o seu povo na hora da dor e na hora do desespero. Aliás, é isto que revela as primeiras palavras desse livro, quando o profeta abraça Judá. Abacuque, ele foi mais que um simples profeta. Ele não é um profetinha comum. Abacuque, ele era profeta e levita. O texto base que nós lemos, de Abacuque 3, 17 e 19, aponta para um levita responsável pela música no templo. Então Abacuque ele era uma espécie de levita responsável pela música no templo, e Deus o chamou para ser profeta. Portanto, Abacuque ele foi então um profeta sacerdote que escreveu um clássico da fé. Esse texto lido já virou música, cântico, e é uma das orações assim mais conhecidas do Antigo Testamento. Aliás, Paulo escreve a carta aos Romanos com base em Abacuque 2:4. Se você olhar Abacuque 2:4, você vai ver aquela célebre frase: o justo viverá pela fé ou pela sua fé. O profeta Abacuque louva a Deus e ele exalta o Senhor então em forma de salmo. Aliás, existem outros salmos e cânticos espalhados pelas Escrituras. Quando nós fazemos referência a salmo, nós lembramos sempre do livro de Salmos, né? Na nossa Bíblia em português, nós encontramos 150 salmos. Mas o livro de Salmos, ele é o inário antigo do Estado de Israel. E esse inário de Israel, ele está dividido em 5 livros, e a cada livro contém 30 salmos. Então, na nossa Bíblia em português nós temos 150 salmos. Para os israelitas não, são 5 livros, onde cada livro contém 30 salmos. Neste salmo, Abacuque expressa a fé e confiança em Deus num poema de 3 versos. Ou seja, eu olho e eu vejo uma espécie de soneto escrito num cenário de apostasia. E que a apostasia, o povo estava virando as costas para Deus, servindo a outros deuses, e com isto veio o sofrimento na vida do povo. Muitas vezes nós não entendemos certos tipos de provação e certas dificuldades que vêm sobre nós, mas esse texto deve nos fazer pensar que é possível, todas as vezes que passarmos por uma experiência assim dolorosa, não muito agradável, dá uma repensada na vida, dá uma olhada, uma repaginada para ver como é que nós nos encontramos diante de Deus. Então, o povo está sofrendo por causa de um juízo da parte de Deus. Nesse período, o rei Jeoaquim, ele conduziu o povo de Judá à idolatria e desobediência ao Senhor. Então o rei, que estava na liderança do povo, que deveria conduzir o povo nos caminhos do Senhor, ele conduz o povo à idolatria e à desobediência. Resultado, a mão do Senhor vem e pesa sobre esse povo. Abacuque
ele sente o peso da ameaça divina e o peso da mão do Senhor, e ele olha para a situação do povo e ele está vivendo talvez a pior fase da sua vida. Não pensem, irmãos, que nós como líderes, nós ficamos alegres ou satisfeitos ou tranquilos quando nós vemos vocês passando por dificuldades. Não. Nós nos solidarizamos com vocês. O bom pastor, se ele pudesse, ele daria tudo que ele tem pela ovelha. Então Abacuque, ele sente isso. E quando eu falei para vocês sobre o profetismo bíblico, recentemente, num café da manhã, eu disse para vocês que o profeta é o primeiro que sente a situação do povo e a mensagem de Deus que vem para o povo. Então Abacuque, ele está sentindo isso, e vivendo talvez a pior fase da sua vida. E aí ele faz um questionamento diante de Deus. Ele diz assim, Abacuque não entende, e ele diz: como o Senhor, que é um Deus tão puro de olhos, que o Senhor não pode nem sequer contemplar o mal, como pode o Senhor tolerar tanta malignidade? Ele pergunta: por que tens paciência com os perversos? Irmãos, essa é uma pergunta que geralmente fazem para nós. Essa é uma pergunta que entra e sai de cena constantemente no meio do povo de Deus. Até mesmo nós nos perguntamos: como Deus suporta tanto mal? Como Deus suporta tanto roubo, tanto assassinato, tanta sujeira moral? As pessoas que não são cristãs nos perguntam: se Deus realmente é amor, por que tem tanto sofrimento? Por que tem tanta dificuldade na vida? Aí aqueles que tentam dar uma de advogado do Senhor, e Deus não precisa disso, eles dizem assim: não, o problema é o homem. Realmente, o problema é o homem. Mas eu faço uma pergunta para vocês: Deus não pode mudar o quadro? Pode, é a hora que Ele quiser. Então, Deus não se isenta da responsabilidade que Ele tem diante do mundo criado. Isaías 45:7: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Provérbio 16, versículo 4: todas as coisas fez o Senhor para os seus determinados fins, até o perverso para o dia do mal, até o ímpio para o dia do juízo, foi Deus que fez. Então essa é uma pergunta que entra e sai de cena. Mas quando Abacuque escreve esse texto, então ele está vendo a sua sociedade se destruindo. O futuro de Israel estava comprometido. Seria possível Israel até desaparecer do mapa, se algo não fosse feito. A cultura monoteísta e a fé em um único Deus poderia desaparecer da história, que Israel é o único povo na história, nesse período, principalmente do Antigo Testamento, que trabalhava, que cria, que pregava a questão de um único Deus. E aí agora os meninos iam cantar, agora não cantaram, desistiram, não há Deus maior, não há Deus melhor. Eu estava brincando com a Raquel: não existe nenhum outro Deus, só existe o nosso, e acabou. Não há um outro. Então, todos os povos dessa época, eles eram politeístas, acreditavam em mais de um Deus, e se nada fosse feito, essa cultura poderia até desaparecer. Abacuque, então, ele está escrevendo este salmo antes da invasão de Judá realizada por Nabucodonosor. Esse texto e essa história tem aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Observem que entre o povo, nesse período da história em que Abacuque está profetizando, em que o povo estava sendo levado para a Babilônia, estavam 4 rapazes muito conhecidos nossos, muito famosos. Um deles era Daniel, os outros 3 eram... Não. Vocês sempre erram. A maioria vem com o negócio de Sadraque, Mesaque e Abidenego. Isso foi o nome caldeu que colocaram nele. Não é. O nome deles era Daniel. Agora, para você falar em hebraico, Hananias, Misael e Azarias. Tá? Então,
Abacuque foi escolhido por Deus para pregar ao povo que seria punido. Deus pune, mas ele traz uma palavra de advertência antes. Então, o povo de Deus estava prestes a sofrer a tribulação do cativeiro babilônico. Agora preste atenção: existem 3 propósitos na mente daqueles que te provam, daqueles que te atribulam. E existem 3 propósitos dentro da tribulação. Existem pessoas envolvidas aí nessa tribulação, nessa prova. Primeiro, nós temos o propósito de Deus. Segundo, nós temos o propósito do diabo. Terceiro, nós temos o propósito do teu inimigo. Presta atenção: na dificuldade que você passa, na prova, na tribulação que você enfrenta, tem esses 3 personagens envolvidos. Todos eles têm um propósito. Deus tem um propósito, o diabo tem outro propósito, e o teu inimigo humano, que está sendo usado para te provar, para te atribular, ele também tem um propósito. Em Lucas 22, o diabo pediu para peneirar Pedro, e Jesus disse para ele: olha, eu roguei por ti. Para quê? Para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, Jesus diz: eu orei por você, eu intercedi por você quando você estava sendo peneirado, para que a tua segurança, para que a tua confiança em Deus não desfaleça, ou não desfalecesse. Sabe o que isso significa? Mesmo que você sofra uma derrota na vida, preste atenção, mesmo que você caia, mesmo que você peque, você não fica fora dos cuidados e da intercessão do sumo sacerdote, em nenhum momento. Irmãos, talvez uma das maiores heresias que são pregadas nos nossos dias, pregadas pelos pentecostais, e aqui eu quero responsabilizar a Assembleia de Deus, todas elas, as igrejas neopentecostais, afirmar de que o crente perde a salvação e que o crente cai da graça. Isto é um absurdo, porque leia lá Lucas 22, em casa, aqui não, aqui olha para cá, porque Jesus disse para Pedro: Pedro, Satanás pediu para te peneirar como trigo, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Sabe o que isso significa? Pedro negou Jesus, Pedro falhou. Mesmo que você caia, você não fica fora da intercessão do sumo sacerdote, você não tem como retirar o Espírito Santo de você mesmo, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Deus não vive brincando conosco. De manhã ele coloca você no livro da vida, de tarde ele tira, de noite ele fica pensando se vai colocar de volta lá, porque todas as nossas transgressões e iniquidades já foram perdoadas na cruz. O sangue de Jesus Cristo faz o que? Ele nos purifica de todo pecado. Na realidade ele nos purificou, já foi derramado. Então, mesmo que você peque, você continua debaixo dos cuidados e da intercessão do sumo sacerdote. Você continua debaixo da assistência do Espírito Santo. Se não, irmão, não teria solução, não teria como voltar. Se o homem não conseguiu salvar-se por suas próprias forças, se ele não tem força suficiente para ir até Deus, ele precisa ser arrancado do império das trevas. Quanto mais se ele já tivesse provado o dom verdadeiro, caísse, como é que ele ia voltar? Sem a ajuda divina, sem a força do braço do Senhor. Agora, Deus tem um propósito em permitir que você seja tentado e até derrotado. O propósito de Deus é fazer você melhor. Jesus disse a Pedro: olha só, quando passar essa prova, Jesus não disse: olha Pedro, você perdeu a salvação, você caiu da graça, você tem que começar tudo de novo, você tem que se arrepender, você tem que pedir perdão, você tem que se converter. Jesus disse: quando você passar por essa prova, crescer, amadurecer, fortalece os teus irmãos. Então Pedro passa pelaquela prova para que ele se tornasse alguém mais forte, mais capacitado para ser o apóstolo que foi.
Quem é que prega na descida do Espírito Santo lá em Atos capítulo 2? O apóstolo Pedro. Ele teve que ser preparado, instado, como foi ensinado hoje pela manhã. Agora, observe o propósito de Deus. Por que Deus nos prova? E aí a gente sempre pensa aí, olha, exige que o pregador explique. Olha, Deus não tenta, Deus prova. Mas irmãos, no grego a palavra serve para as duas coisas, tem o mesmo sentido. Mas vamos lá, usando o termo prova. Por que Deus nos prova? Primeiro, a provação, ela desarma e quebra você. Pedro estava muito cheio de si. Pedro disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a morte. Em mim o Senhor pode confiar, nos outros eu não sei, mas eu. Aí Jesus disse: Pedro, você está cheio de si? Antes que o galo cante 3 vezes, tu vais me negar que me conhece. E quando Pedro falha, que ele ouve o cantar do galo, o que acontece? Ele chora amargamente, arrependido. Então, irmãos, a provação desarma, a provação quebra você, a provação deixa você mais humilde, a provação aumenta a tua confiança, a provação aproxima você de Deus. Davi diz que é na enfermidade que Deus deixa o nosso leito fofo. Esse é o propósito de Deus em nos provar, permitir que sejamos peneirados, aperfeiçoados, para que sejamos melhores crentes. Agora, qual o propósito do diabo? O propósito maior do diabo é fazer você blasfemar. Tem gente que pensa que o diabo só quer fazer você pecar, transgredir. Irmãos, ele não está muito preocupado com isso não, porque o diabo sabe que todos os seus pecados já foram perdoados. Você lembra de uma palavrinha que Jesus disse lá na cruz? Ele disse: está. Está o quê? A pentecada não sabe o significado disso. Se soubesse, não ensinaria sobre perda de salvação. Porque quando Jesus diz está consumado, ele diz está terminada toda a obra de redenção. Por que nós não pagamos promessa? Por que nós não realizamos orações pelos mortos, para tirá-los lá de onde eles estão? Porque nós cremos que a obra na cruz, ela já está o quê? Completa. E que uma vez o ser humano aqui ouvindo a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, ele foi selado com o Espírito Santo da promessa. Efésios 4:30 vai nos dizer que esse selo do Espírito vai nos garantir o arrebatamento. Efésios 4:30: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Então o propósito do inimigo não é muito essa preocupação de pecado, ou transgressão, mas o inimigo quer levar você a uma posição de blasfêmia. Sabe por quê? Sabe o que significa blasfemar? Blasfemar significa denegrir, injuriar, difamar, insultar e amaldiçoar ao Senhor. Onde é que você encontra essa verdade? Vocês lembram da mulher de Jó? Uma vez eu vi um pregador pregando que é a mulher de Ló, não é a mulher de Ló. Vocês lembram da mulher de Jó? Ela disse: amaldiçoa este teu Deus e morre. O diabo sabe que todos os nossos pecados, que todas as nossas transgressões, que todas as nossas iniquidades já foram perdoados, já foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. O diabo sabe disso, então ele vai tentá-lo, ele vai levar você a desprezar e a falar mal de Deus. Qual é a primeira atitude que nós temos quando nós caímos numa falha? O que Adão fez? Ele chegou lá diante do Senhor: Senhor, eu falhei, eu pequei, eu estou aqui. O que ele fez? Ele se escondeu. É a primeira coisa que vem na nossa mente. O cara se afasta de Deus, se afasta da igreja, esquece a comunhão que tem com os irmãos, começa a viver distanciado. Esse é o objetivo do inimigo.
Então, o diabo sabe que a blasfêmia fere a Deus. O diabo sabe que o menosprezo de um filho machuca, dói em Deus. Sabe por quê? Porque mostra toda a ingratidão da alma. Então, nós já vimos o propósito de Deus, fazer de você um melhor crente. O propósito do inimigo, que é fazer você blasfemar diante de Deus. E o propósito do teu, aliás, do inimigo da tua alma. E o propósito do teu inimigo terreno, qual é? É tripudiar sobre você. É terrível isso. Tripudiar significa zombar, escarnecer, humilhar, desrespeitar. O seu inimigo quer vê-lo na lama. O seu concorrente quer ver você derrotado. Então ele olha para a sua queda, e blasfêmia no hebraico tem o sentido de alguém que dança na sua desgraça ao som do tambor. Então o teu inimigo está vendo você na lama, está vendo você na desgraça, está vendo você passando dificuldade, está vendo você sofrendo, e ele dança ao toque do tambor. Em outras palavras, ele quer que você se lasque. Aqui estão os 3 propósitos. Vamos colocar um acabamento aqui. Preste atenção que as lições vão começar agora. Vamos olhar para as palavras de Abacuque. Primeira coisa que ele diz: ainda que a figueira não floresça. Irmãos, a figueira brava da Palestina antiga, ela é uma árvore interessante, porque ela não floresce, não dá flor. Então Abacuque está se referindo às folhas, que as folhas da figueira, elas absorvem os raios do sol, e quem está debaixo fica protegido. Se vocês prestarem atenção, quando Natanael vai ser chamado para ser discípulo, para ser levado à presença de Jesus, ele está debaixo de uma figueira, estudando, descansando. A figueira, ela é a única árvore que nós conhecemos na terra que ela é mencionada lá no Éden. Interessante isso. As suas folhas são grandes e fortes, quase do tamanho de uma mão humana. Por isso Adão e Eva usaram essas folhas de figueira para cobrir a nudez. A figueira na Bíblia significa descanso, sossego e paz de espírito. Estas coisas Adão e Eva haviam perdido. Quando eles pecaram, eles perderam o descanso, eles perderam o sossego do paraíso, e eles perderam a paz de espírito. Por isso que eles fizeram a roupa de figueira. Então Abacuque disse: ainda que eu não tenha, olha só, ainda que a figueira não floresça, significa ainda que eu não tenha descanso, sossego e paz de espírito, eu vou continuar alegre e feliz com Deus que me salvou. Irmãos, é muito difícil ter uma atitude dessa. Humanamente falando, é praticamente impossível. Abacuque diz: nada vai tirar a alegria da minha salvação. Sabe por que ele disse isso? Porque quando nós pecamos, nós não perdemos a salvação, nós perdemos a alegria da salvação. Então tem uma tarefinha aí, Salmo 51, você vai ler lá, Salmo 51, quando o Davi, confessando o seu pecado, ele diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação. Se ele tivesse perdido a salvação, ele teria dito: restitui-me a salvação que eu perdi. Mas ele não disse isso, ele disse: restitui-me a alegria da salvação. Segunda coisa que Abacuque diz: e nem haja fruto na vide. Fruto da vide são o que? As uvas e o vinho. Abacuque tem em mente duas coisas: mudança acompanhada de alegria e tristeza acompanhada de fracasso. Mas
Eu fui fazer um estudo mais aprofundado sobre essa questão, né? E todos nós sabemos que o vinho, ele é uma das, a simbologia dele, nós encontramos a alegria e prazer de viver. Mas olhem só, quando Jesus transformou a água em vinho lá em Caná da Galileia, por que a Bíblia usa a palavra transformou? Poderia simplesmente ter dito assim: não, faltou vinho e Jesus deu um jeito lá. Mas não, diz que ele transformou a água em vinho. Sabe por quê? Vinho então tem esse propósito, significa transformação, significa mudança. E essa mudança, ela acontece ali. O rapaz e a moça que estão casando, eles deixaram de ser solteiros, eles não são agora mais um, eles são dois em um. Mudou a vida, mudou o propósito, mudaram as responsabilidades. Então o vinho tem esse sentido de mudança, de transformação, e é uma transformação que deve acontecer constantemente na nossa vida. A vida cristã, ela é uma vida de ascendência, ela deve crescer a cada dia. Pedro disse: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sempre digo para os meus amigos, pela experiência e pelo tempo de ministério que eu tenho, eu posso fazer qualquer sermão a qualquer hora, sem me preocupar muito, mas eu prefiro estudar, me preparar, porque eu também aprendo ainda mais. Eu lembro, recém-chegado para pastorear a igreja em Codajás, aí eles vão ver o vídeo lá, vão lembrar disso. Nós fomos participar da nossa primeira AIBAS. AIBAS era a Associação das Igrejas a Batista dos Solimões. Começa aqui no Iranduba e ia até Tabatinga. E eles fazem um encontro a cada 2 anos. E nós estávamos com um problema para sair de Codajás, não tinha barco. Havia uma festa no município, todos os barcos estavam fretados, a igreja não tinha barco, estava naquele sufoco lá, e nós chegamos em cima da hora, graças a um amigo meu. Eu louvo a Deus pela vida dele, o Cici. Ele tinha um barco chamado San Diego, fretado para a prefeitura. Ele chamou o responsável pelo barco, ele disse: leva o pastor e a igreja lá em Anuri, deixa eles lá e volta, que depois eu dou um jeito de buscá-lo, porque o prefeito vai chegar a tal hora, dá tempo de você ir lá. Irmão, só um homem tocado por Deus, e um homem que tem uma amizade grande para fazer isso por nós. Eu sou extremamente grato a ele por isso. Mas a surpresa foi que quando eu cheguei em Codajás, em Anuri, quando o barco encostou, um mensageiro chegou e disse: olha, o pastor Demétrio disse que o pregador não veio, e é você que vai ser o pregador. O culto começava numa escola às 19h30. 19h10 nós estávamos com as malas na rua, os meninos eram pequenos ainda, e eu procurando um lugar para ficar, que nem lugar em hotel tinha. E quando eu entrei no local, eram 19h45. O coral da Igreja Batista de Codajás estava cantando. E eu sentei, abri a Bíblia e eu perguntei: Senhor, o que o Senhor tem para me dizer? O hino que eles cantaram falou tanto ao meu coração, ele sabe disso, que eu fiz o sermão em cima do hino que eles cantaram. E Deus abençoou tanto que no ano seguinte eu fui eleito presidente da AIBA. E além de ser eleito presidente da AIBA, eu fui eleito para ser o pregador do próximo encontro. Então, com o conhecimento, com a bagagem já que a gente tem de ministério, eu não precisaria me preocupar muito para fazer um sermão. Mas, irmãos, aqui é uma responsabilidade que eu tenho para trazer o melhor para vocês. Eu não tenho que estar aqui na frente chamando a atenção de ninguém, brigando com ninguém. Eu tenho que trazer palavras que desafiem vocês a serem melhores crentes. Por isso que eu estou trazendo essas palavras de Abacuque. Ainda que me falte descanso, ainda que me falte sossego, ainda que me falte a paz de espírito, eu vou continuar feliz e servindo ao Senhor. Essa deve ser a nossa atitude. Ele diz:
quando a nossa vida for cercada de tristeza, e ela vem acompanhada também de um fracasso, nós temos que pensar nisso. Houve uma mudança, nós estávamos bem e de repente apareceu tristeza e fracasso. Quando nós estamos também mal e de repente volta a estar tudo bem, houve uma mudança. Então o fruto da vida está ligado a isso, mudança de tempo, mudança de circunstância, mudança na nossa vida, e essa mudança deve acontecer constantemente e para melhor. Interessante que o profeta Oséias, ele usou isso, essa simbologia da videira, para mostrar que haviam videiras doentes no período em que ele estava profetizando, e as suas uvas, elas eram selvagens e não tinham valor comercial, e o povo estava sofrendo com isso, porque eles produziam, mas não vendiam, não servia para consumo, eles estavam sofrendo. Então Abacuque diz: ainda que as coisas não mudem, ainda que me vejam como um fracassado na vida, eu vou continuar alegre servindo ao Senhor. Você se importa de as pessoas olharem para você e ver que você fraquejou, que você fracassou em determinada situação da vida? Não se preocupe com isso não. Pode vir uma mudança para melhor. Continue sendo fiel ao Senhor. Importa que o dispenseiro seja considerado e encontrado fiel ao Senhor. Abacuque diz ainda: eu vou servir a Deus com alegria e satisfação. Terceira coisa que Abacuque diz: e o produto da oliveira minta. Sabe o que significa isso? Ainda que me falte consolo e assistência do Espírito Santo. Todas as vezes que você encontrar oliveira, azeite no Novo Testamento, quase sempre elas estão ligadas à pessoa do Espírito Santo. Então Abacuque diz: ainda que eu não tenha o amparo, ainda que eu não tenha o cuidado, ainda que eu não tenha o consolo do Espírito Santo, ainda que eu não tenha a assistência do Consolador, eu vou continuar alegre e feliz na presença do Senhor, Deus da minha salvação. Eu tenho me esforçado para sempre dizer para vocês: agradeçam pela salvação que Deus lhes deu. Agradeçam. Realmente nós temos que agradecer pela saúde, pelo pão de cada dia. Mas irmão, você pode não ter saúde, você pode não ter o pão de cada dia, mas se você tiver salvação, glória a Deus. Porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ele ter saúde, ele ter pão, ele ter bens, ele ter sucesso, ele morre e vai para onde? Adiantou o quê? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Qual seria o preço da sua alma? Pergunta Jesus. Queridos, nós somos seres humanos, nós não acordamos todos os dias felizes, nós acordamos às vezes como se nós não tivéssemos a presença e a assistência do Espírito Santo. Existem determinadas situações que nós acordamos para baixo, existem determinadas situações que nós também nos desesperamos. Você pensa que isso é apenas um privilégio seu? Nós não somos super crentes. Quem tenta pregar essa história de super crente, que nada acontece, que tudo é só bênção, glória a Deus e aleluia, isso é papo furado, isso é coisa de gente que não conhece a Deus. Sabe por quê? Porque Moisés pediu para morrer, Paulo pediu para morrer, Elias pediu para morrer, passando por dificuldade na vida. Senhor, tira minha vida, que não está valendo a pena, não tem mais sentido viver. Há uma lenda judaica que diz que Deus encarnou para sentir e entender as nossas fraquezas. Essa lenda diz o seguinte: que antes da encarnação de Jesus Cristo, Deus olhava para as nossas angústias e alguém dizia para ele: Senhor, eu estou angustiado. E Deus perguntava: o que é angústia? Porque Deus não se angustiava de maneira nenhuma. Alguém olhava para Deus e dizia assim: Deus, eu estou triste hoje. Aí Deus, o que é tristeza? Vocês imaginem Deus triste? Não existe isso.
Ele não sabia. Então a lenda diz que Deus encarnou em Cristo para sentir o que nós sentimos, para Ele poder nos entender melhor. Irmãos, nós somos seres imperfeitos, falta azeite de vez em quando, mas nós ainda somos filhos e povo de Deus. Nós não podemos esquecer isso. Sabe qual deve ser a atitude de quem está no fundo do poço? Guarde essas 3 coisas. Quem está no fundo do poço tem 3 atitudes. Primeira, você pode continuar no fundo do poço se lamentando o resto da vida. Você pode se enterrar, cavar, reclamar e se enterrar cada vez mais no fundo do poço. Ou você pode olhar para cima e pedir socorro. Você pode clamar pela ajuda do Senhor. A escolha é sua. Quarta coisa que Abacuque diz. Ele disse: ainda que os campos não produzam mantimento. O profeta disse: ainda que me falte dinheiro. Campo significa provisão, dinheiro, sustento. O homem vive em busca de dinheiro. Com dinheiro nós somos uma pessoa, sem dinheiro nós somos outra bem diferente. Alguns amam mais o dinheiro do que a Deus, e o dinheiro impede a felicidade, a fidelidade. Existe um ditado aí que diz assim: dinheiro não traz fidelidade. Não é felicidade não. Felicidade é quando você estava lá no mundo. É aqui, ó. Dinheiro nem sempre traz fidelidade. Geralmente quando a pessoa diz assim: Senhor, se o Senhor me der dinheiro, eu vou ser mais fiel, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Geralmente ele não faz. Geralmente o dinheiro acaba afastando. E nós precisamos entender uma coisa: nós não somos donos de nada, nós somos mordomos. E você quer ter as coisas de Deus? Você quer ter bens? Saiba de uma coisa: tudo que Deus coloca na tua mão, Ele vai te cobrar. Eu vou repetir: tudo que Deus colocar na tua mão, Ele vai te cobrar. Se você duvida, leia a parábola dos talentos. Todos nós recebemos pelo menos um talento. Um dia Ele vai cobrar. Eu quero saber como é que nós vamos nos comportar diante de Deus. Quando Ele chamar Igreja Batista Bíblica em Cidade de Deus, aí vai me botar lá: Além, fica aqui, você. Vamos ver aqui. Eu te dei tanto, Nazareno, eu te dei tanto, Oscar. O que foi que vocês fizeram? Se algum de vocês disser assim: olha, eu enterrei porque eu tinha medo do Senhor, eu vou dar um tapa lá no meio de todo mundo. Vocês vão apanhar lá. Não me envergonhe, tá? Quinta coisa, irmão, que ele disse: ainda que as ovelhas sejam arrebatadas. A cultura judaica, ela diz que Abacuque estava falando de paciência. Interessante isso. Paciência está ligada ao controle emocional, ou seja, suportar situações desagradáveis. Ovelha tem esse ensino para nós. Paciência significa não perder a linha ao ser perseguido, ao ser atacado, ao ser injuriado. É fácil reagir, é fácil partir para a agressão, mas paciência também pode significar perseverança. Quando oramos, as coisas não acontecem. Quando nós esperamos que as coisas mudem e elas não mudam, Abacuque diz assim: ainda que eu não tenha mais paciência, ainda que eu passasse por situações desagradáveis, ainda que eu seja atacado e injuriado, mesmo assim eu vou continuar alegre no Senhor. Sexta coisa que ele diz: ainda que não haja gado. Gado aqui significa riqueza. Ainda que eu seja pobre e não tenha patrimônio algum, eu vou continuar feliz diante de Deus. Gado significa riqueza. Eu tenho quase certeza que alguns aqui têm aquele desejo de ter aquela fazenda com aquele gado gordo,
né? Poder tomar um leitinho fresco de manhã. Eu conheço também uma outra pessoa, eu conheço uma pessoa que tem uma fazenda aqui. Depois vocês conversem com a Mônica tem uma fazenda. O Oscar nunca viu essa fazenda, mas ela tem, né? O Oscar acha que isso foi um pretexto para poder dar uma visgada no carro, porque ele nunca viu isso aí. Mas vamos ver, né? Mas se a Mônica tivesse uma fazenda, ela teria já vendido metade da cabeça de gado e teria plantado tudo de açaí. Pode ter certeza, né? Então, quantos sonham com uma fazenda? Irmãos, Abacuque diz: ainda que eu não tenha nada, eu vou continuar alegre e feliz, porque eu sou salvo. E ele termina dizendo, preste atenção: o Senhor é a minha fortaleza. Ou seja, toda a minha vida e segurança está no Senhor. Aí ele diz assim: ele me dá os pés como os da corça. Corça é um tipo de gazela. Tem uma mulher que Pedro ressuscitou lá no livro de Atos, alguém sabe, lembra dela, o nome dela? Como? Corça. Corça. Dorcas é gazela, é a mesma coisa, irmão. É transliteração da palavra. Abacuque diz assim, ó: o Senhor vai me dar os pés como os da corça. Sabe o que significa? O Senhor me faz veloz para vencer os males da vida. O Senhor me faz perceber o perigo a quilômetros de distância. Sabe por que ele diz a corça? A corça, ela pode estar na região mais desértica do mundo. Ela levanta o pescoço e ela fareja a água a mais de 30 quilômetros de distância. Por isso que diz assim: como suspira a corça pelas águas, assim a minha alma suspira pelo Senhor. E ela vai na direção, e é rápido. Então ele diz assim: o Senhor me faz perceber o perigo à distância. O Senhor me dá pés velozes para eu escapar desse perigo. E por último, o Abacuque diz assim: ele me faz andar altaneiramente. Ou seja, ele me faz andar em lugares altos. Ou Deus me faz andar acima das circunstâncias. É muito fácil servir a Deus quando tudo vai bem. Lembra da brincadeira que eu fiz domingo passado? Com Cristo no barco, com Jonas no barco, pastor Augusto Nicodemo, com Jonas no barco vai tudo mal, né? Não é o nosso Jonas, claro. Irmãos, Abacuque diz: ainda que os males insistem em me rodear, em tentar me fazer desistir da vida com Deus, andar em lugares altos nos ajudará a guardar o nosso coração e a nossa mente. Paulo diz: pensai nas coisas lá do alto. Enquanto eu penso nas coisas do alto, o meu coração é guardado, a minha mente ela é guardada, tá? Andar por lugares altos significa que nada vai poder impedir você olhar para Jesus, autor e consumador da sua fé. Foi Ele quem teve a ideia de nos dar a fé. A fé que temos vem dele. Ele a completou, Ele a cumpriu por nós. Portanto, a fé que Abacuque externou, ela não tem origem humana, ela é divina. Abacuque estava falando cheio do Espírito de Deus. O homem, ele possui apenas um grande motivo para louvar a Deus. Preste atenção que eu vou terminar. O homem, ele possui apenas um grande motivo para louvar a Deus. Que motivo é esse? É quando ele está diante de uma grande vitória e de um grande livramento. Quando o homem está diante de uma grande vitória, de uma grande bênção e de um grande livramento, ele louva a Deus. Agora também o homem possui uma grande razão para buscar a Deus. Qual a razão? É quando ele está diante de uma grande aflição, abandono ou derrota. Quando ele está aflito, quando ele está abandonado, quando ele está derrotado, aí ele se volta para Deus. Abacuque fez
desse texto, uma declaração de entrega total e confiança a Deus, e Ele nos desafia a fazer o mesmo. Ainda que a figueira não floresça, guarde bem essa frase, é um desafio para nós. Ainda que não haja gado, ainda que não haja mantimento, nós devemos continuar fiéis ao Senhor. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude a entender e a ver que há momentos em que temos que colocar em prática a fé que nós recebemos de Cristo, a fé que Abacuque recebeu de Deus, a fé que Abacuque externou no capítulo 3, nos versos 17 a 19. Deus nos abençoe.